Olá, boa noite a todos. Estamos começando a nossa live número 57 da Meditação MAP, que é um programa espiritual com a ajuda de seres de luz, onde todas as quartas-feiras, hoje este ano completa em julho, agora completa um ano, começamos em julho do ano passado e damos início a um outro programa que é nas quintas-feiras, que é o Círculo de Cura, que é uma expansão desse trabalho, né? Por isso que a gente chama de MAP, Movimento Ascensional Planetário Mais, porque ele inclui a meditação, que é um trabalho individual, e o trabalho do Ciclo de Cura, que é um trabalho coletivo, onde as pessoas fazem transmissões energéticas com a ajuda de seres de luz, né? Os pleiadianos, sirianos e cherokees. Nas quartas-feiras a gente sempre tem um tema. O tema de hoje ele é muito interessante porque trata-se da questão do conflito, né, entre vícios, né? A gente vive uma epidemia de vícios, de álcool, de narcóticos, de sexismo, pornografia e a questão da espiritualidade. E existe uma relação, eu diria, bionívoca, conflitante entre esses dois aspectos, que nós vamos abordar hoje, levantando várias questões, e amanhã, nesse mesmo horário aqui, também aqui no Instagram, a gente, antes de começar a nossa meditação do Círculo de Cura, a gente, em vez de ter um tema, como a gente tem nas quartas-feiras, a gente vai aproveitar aquela parte inicial para dúvidas, questionamentos sobre o dia anterior. Então, as suas perguntas, os seus questionamentos, a gente vai abrir amanhã uma meia hora para a gente ter uma conversa, né, aqui pelo Instagram. Eu acho que isso vai enriquecer bastante o nosso trabalho, porque permite um diálogo, né, uma comunicação entre as pessoas e a gente, né? As pessoas estão chegando, estou aqui fazendo um aceno para cada um deles, sejam todos bem-vindos, né? E nós vamos fazer algumas análises, né, muito interessantes, porque a questão do vício, né, a palavra vício, adição, também chamado adição, né, ela vem de uma origem latina, que significa escravizado, né? Então você veja que o vício é a pessoa fica escravizada no vício. E é importante que a gente amplie a nossa visão de vício, né? Porque a gente só tende a focalizar mais nos vícios químicos, né? Como o álcool,
como narcóticos, cocaína, cigarros, etc., né? Alguns legais pelas leis humanas e outros ilegais, né? Então existem muitos que são legais, mas são, do ponto de vista da natureza, da saúde, eles são ilegais, né? E aí é a consciência de cada um que vai fazer o discernimento. Mas existem vícios que parecem normais, como o vício do materialismo, né? Do workaholic, né? Como se fala, né? A pessoa viciada em trabalho, né? Então existem pessoas que são addicted, em inglês, né? Ao trabalho. Então, isso tudo, esses aspectos do vício, é muito importante que a gente faça a nossa autoanálise, né? O vício da gula, né? O vício do palavrão, o vício dos pensamentos negativos. Eu estou falando mais dos negativos, mas existem também os positivos, é claro, né? Então, é importante que a gente, cada um de nós, façamos a sua autorreflexão, né? O que é que nos aprisiona? Às vezes são a maledicência, às vezes é a mentira, o pensamento negativo, e tantas outras coisas, né? Então, existe uma questão muito interessante, que é o mundo ocidental, ele tem uma grande diferença do mundo oriental, né? No mundo ocidental, a bebida alcoólica, de uma maneira geral, ela é aceita, ela é incentivada. Você vê que foi criada uma condição onde qualquer confraternização, qualquer festa, qualquer coisa que é para ter alegria, ele está sempre acompanhado da bebida alcoólica, né? Interessantemente, a bebida alcoólica em inglês é chamado de spirit, que é a mesma palavra em inglês para espírito. Spirit. Então você veja que coisa interessante, né? Que existe uma tipo de uma equivalência entre a bebida spirit, bebida alcoólica, e espiritualidade, a busca espiritual, né? Então, se você acompanha os noticiários nessa pandemia do ano 2020 para cá, houve um aumento impressionante no consumo de bebidas alcoólicas e no consumo de narcótico. Foi um grande negócio nessas duas áreas. Então, fazendo-se uma reflexão, por que tantas pessoas, né, se viciam, né? Precisam ter a necessidade de ter um vício, uma adição. E uma coisa muito interessante que vem à nossa mente é a questão do vazio existencial. É como se a pessoa tentasse, pelo spirit álcool, encontrar o spirit espiritual, né? E sendo assim, a vida sem a parte espiritual verdadeira, a conexão espiritual ao eu superior, ela torna-se uma vida vazia. Porque se a pessoa está com o nível de consciência
restrito ao mundo da matéria, ele é uma vida vazia, porque se as motivações que ela possa ter são motivações efêmeras, porque ela vai morrer fisicamente e não vai levar nada, mesmo que tenha milhões ou bilhões, não importa, né? Então, a forma da pessoa que tem uma perspectiva da vida materialista, ele tem que compensar esse vazio, ele tenta preencher esse vazio espiritual com o espiritual, o espírito alcoólico ou outros vícios. E a gente vê uma quantidade imensa de pessoas que financeiramente, em termos de negócios, são super elevados, né, do ponto de vista financeiro, mas sendo aprisionado em questões, por exemplo, de sexo, de cocaína, de drogas pesadas, né? Por quê? Porque apesar de toda a riqueza material que ele possua, mas ele sente um vazio, né? Porque a conexão espiritual é algo, é uma força motriz natural. Tanto é que, se você estuda a história da humanidade, principalmente antes da era pré-industrial, que começou lá na Inglaterra no século XIX, sempre existiu uma busca espiritual, uma transcendência, mesmo que não fosse através de religiões estruturadas como existe hoje, né? Mas com um trabalho baseado na sua tradição, na cultura xamânica, etc. E à medida que a humanidade foi se desenvolvendo industrialmente, materialmente, ela foi perdendo as suas conexões transcendentais, verdadeiras, originais, né? Então, as religiões, a pessoa ir para uma missa ou para um culto, ele não preenche esse impulso espiritual que é natural da pessoa, de buscar essa transcendência. Então, ele não consegue. Então, por isso que o narcótico, o vício, ele se apodera da pessoa, da consciência da pessoa. Uma coisa importante nos vícios é com relação a dois processos. Existe um processo biológico, neurológico e um processo emocional. Então vamos começar pelo biológico, né? Já é conhecido da ciência médica a questão do chamado núcleus accumbens, que é um ponto no cérebro, no sistema límbico, muito próximo do cérebro reptiliano, que é também chamado de sistema de recompensa, que é o centro do prazer. Então, quando a pessoa começa com um vício, geralmente no início ele não traz prazer, né? Por exemplo, eu lembro meu primeiro cigarro, né? Eu devia ter 18 anos, 17, não lembro. Era moda fumar na época. Era bonito, era glamouroso, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu fumei, eu tossi, o meu pulmão reclamou, né? Mas se você insiste pela sua vontade ou pela influência externa, o seu organismo vai se adaptando. Nós temos uma inteligência intrínseca, interna, endógena, né, que vai se adaptando. E como
todos esses vícios, eles trazem uma sensação de prazer, ele vai ativando o núcleo accumbens, o sistema de recompensa aqui no cérebro, no meio da cabeça, e dá uma sensação de prazer. Então, depois que a pessoa insiste na repetição, o organismo começa a gostar do sabor e quer mais. E aí a pessoa fica viciada, né? Você vê o exemplo da Coca-Cola. Coca-Cola é um exemplo de uma bebida que vicia. Ela tem substâncias secretas, que ninguém sabe qual é, o que é que tem no xarope, é um dos maiores segredos industriais, mas que ela vicia. Ela, além de causar todos os problemas que se sabe de físicos, né, ela vicia. Isso não acontece com outros refrigerantes, isso não acontece com a Pepsi-Cola, que também tem a cola, não acontece com Fanta, que é da mesma fabricante, com Guaraná, mas a Coca-Cola em si, ela é viciante, né? Altamente danosa para o ser humano, tanto do ponto de vista biológico, né, como do ponto de vista psíquico, porque a pessoa fica viciado naquela droga. Coca-Cola é um narcótico, né? Devia ser proibido. Então, o sexo, ele também traz essa componente de ativação do sistema do núcleo accumbens, do sistema de recompensa, e todas as drogas químicas, né? Álcool, cigarro e narcóticos, de uma maneira geral. Então, quando a pessoa vai desenvolvendo a consciência, ele vai percebendo que ele é um prisioneiro de um vício, né? E tem uma outra componente muito grave, que é o seguinte, que os psiquiatras, os psicólogos desconhecem, que é a atração de entidades espirituais, os chamados vampiros desencarnados, né? Ou encostos, as obsessões, possessões. Eu já tratei vários clientes que tinham vícios graves com o crack. Eu vou dar o exemplo do crack, que ele é muito fácil de entender. O crack, ele mata. Ele é altamente danoso, né? A pessoa com 2, 3 fumada daquele cachimbo lá, ou seja lá o que for que use, ele fica viciado. Então, a pessoa que é viciada no crack, ela tem uma grande chance de morrer, ou pelo dano físico do próprio crack, ou ele ser assassinado por um traficante, porque é uma coisa tenebrosa isso aí. Então, muitas pessoas morrem, isto é, desencarnam viciado no crack. E como o vício é espiritual, é emocional, o fato da pessoa desencarnar não o liberta do vício, do apego da droga. Então, o que acontece? Ele não tem mais corpo, né? Então, ele é atraído energeticamente pela energia densa do crack e ele acaba fazendo um tipo de uma possessão, né? Então ele começa a influenciar mentalmente o encarnado que está viciado no crack, né? Então eu tive vários casos de pessoas, que até alguns médios que percebiam a entidade, percebendo que a vida dele estava sendo destruída financeiramente, profissionalmente, familiarmente, ele dizia, eu preciso parar, usando a parte mental, cognitiva, mas a entidade diz, não, vamos mais uma vez, a última vez, e aí vai mais uma vez, mais uma vez. Então, o que é que acontece? Internamente, dentro do cérebro, existe uma luta
entre uma parte muito poderosa, que é a parte do sistema límbico emocional e do sistema do cérebro reptiliano, que quer o prazer, e a parte mental que diz, eu preciso parar. E aí fica essa briga interna, né? E além do mais, existe a influência externa das entidades que também influenciam, e outras pessoas encarnadas, como os traficantes e outros colegas, etc., que querem que a pessoa continue, né? Uma coisa que eu observei interessante é no meio islâmico, né? No islamismo, o narcótico é completamente proibido, a bebida alcoólica é proibido, é crime, né? E eles têm um hábito de 5 vezes por dia de fazerem as suas meditações a Deus, chama Alá, o Deus absoluto, né? E também ao profeta Maomé. Maomé voltado com a cabeça para Meca, que é o Vaticano dos muçulmanos, né? E eu lembro na prisão lá na Rússia, né, que tinha várias pessoas, vários outros prisioneiros que eram da parte da Federação Russa, das federações, que a maioria são muçulmanos, né? Então eles faziam as suas preces dentro da prisão juntamente, né, em grupos muçulmanos, e era uma coisa muito linda isso aí, né? Então você vê que o aspecto religioso ele tem uma importância fundamental nesse aspecto, né, de permissão ou de não permissão. Um outro assunto que eu gostaria de levantar é o seguinte: nós estamos numa nova era, a gente está sempre falando dessa transição planetária, e a prova disso é a evolução tecnológica nos últimos 50 anos, uma nova raça, né? Os crop circles, círculos das plantações, que é frequente quase que diariamente, a aparição de extraterrestres, inclusive sendo confirmados pelo próprio Pentágono, e existe uma nova vibração, um novo éter, que são as energias das constelações de Aquários. Nós estamos na era de Aquários, a partir do ano 2000, ano 2012, de acordo com o calendário maia. E as vibrações das Pleiades, nós estamos imersos, né, no campo fotônico, quântico, da vibração da principal estrela, que é Alcione. Essa vibração mais elevada, ela aumenta a vibração de todo o sistema solar e particularmente do nosso planeta e o campo áurico da humanidade, porque são hologramas, né? A gente não tem muita percepção clara de que nós estamos imersos em um campo que você pode chamar a atmosfera da Terra, né? O oxigênio que a gente respira continuamente. Nós estamos todos nesse planeta respirando o mesmo ar, né? Por isso que não tem sentido haver separação racial, etnias, né? Ou religiosa. Nós somos uma única espécie, né? A espécie humana. É a ignorância, a falta de consciência que faz as diferenças, quando na realidade ela não existe. Então o que acontece? Esse aumento vibracional da atmosfera da Terra, que nós estamos dentro dela, está aumentando. E as pessoas, principalmente os jovens, as gerações X, Y, Z, milênios, né, essa nova, de acordo com a antropologia, com a sociologia, esses novos jovens que estão chegando aí a partir da década de 80,
está hoje na faixa dos 40 anos, 20 anos por aí, eles já estão numa nova vibração mais espiritualizada. Seria o natural dele. Mas acontece que ele está imerso no mundo do materialismo desenfreado, de uma ganância que não acaba, né? Insaciável. Então o que acontece? Ele fica entre duas forças, uma força cósmica, elevando a vibração do seu campo áurico, e ele, por outro lado, no mundo da matéria. E a sua consciência buscando a transcendência, o mais espiritualizado, que ele não tem. Ele tem uma religião que não religa, não é religare, não religa, ela pelo contrário, ela desliga o ser, porque a única ligação que existe é de você com o seu eu superior, com a sua essência espiritual, o seu espírito. Né? Nós somos seres espirituais, nós não temos um espírito, nós somos um ser espiritual, temos um corpinho temporário. Então, dentro desse conflito, principalmente das novas gerações, o que é que acontece? Ele sente um impulso energético, verdadeiro, para elevar a vibração e não tem os meios para realizar esse casamento alquímico, vibracional. Então, o que sai como válvula de escape para ele? O narcótico, as drogas. Então, a gente vê essa epidemia de drogas, que na realidade, quando se analisa com clareza, você vê que é uma fuga, ou uma fuga do materialismo da vida restrita ao mundo da matéria, e aquele ser sente que tem mais do que só esse mundinho restrito, né, materialista. Então ele busca a transcendência, porque o nosso potencial é imenso. Nós somos deuses, como diz Jesus, deuses criadores, né? Então a pessoa acaba entrando no narcótico como uma busca espiritual desviada, distorcida, né? Eu já falei muito sobre o governo oculto há 10 anos atrás, eu não tenho mais abordado esse tema, mas ele continua valendo, né? A gente só está dando ênfase a outras coisas. Mas existe um governo, uma elite, né? Que é o famoso 1%, né? É 1% que tem 50% de todo o dinheiro do planeta, né? Isso aí é um problema que o próprio Davos lá já levantou. Então, o que esse grupo que domina os governos, dominam a economia, domina a política, domina a religião, domina tudo, né? Ele sentindo que a humanidade está nesse buscar espiritual que ele não encontra na espiritualidade, então o que eles estão fazendo? Estão disponibilizando, legalizando narcóticos. Por exemplo, a gente vê hoje nos Estados Unidos, eu acho que cerca de 40 estados já descriminalizaram a maconha para uso recreativo. A semana passada, o México, a nível federal, fez a mesma coisa. Então, o que está acontecendo, né? Nós não estamos aqui tratando da cannabis como medicamentosa, não é isso que eu estou falando, tem vários, tudo que a natureza produz tem o seu efeito benéfico, né? Então, o que nós vamos ver é uma geração de jovens
de alto potencial espiritual, de consciência elevada, que vai se satisfazer no baseado, em vez de realmente transcender, se colocar em conexão com a sua essência, ele vai ficar um viciado em maconha, né? Que é danoso aos pulmões, já foi confirmado que produz dano cerebral, afeta a memória, não é? Ele traz um barato, né? Uma sensação prazerosa, seja lá o que for, mas ela não traz espiritualidade, ele fica meio zen, né? Muito aquém da sua possibilidade. Então, o que a gente vê é que esse governo oculto criou um novo negócio, né? Que lá nos Estados Unidos é um negócio de bilhões de dólares para a indústria e bilhões de impostos. Então, está se aprovando como um novo negócio, como a corrida, do jeito que teve a corrida do ouro no antigo faroeste, há 200 anos atrás, hoje é chamado de ouro verde, corrida verde, né? Por causa da maconha, né? Então, é isso que a gente deve refletir, que nós devemos refletir, né? Cada vez mais a gente vê pessoas, né, em várias modalidades de narcótico, de vícios, né? E nós, como pessoas que estão aí procurando compreender um pouco mais, né, dessa realidade humana, desse grande mistério, né? É importante que a gente procure ter essa visão um pouco mais compassiva, eu diria, né? Com as pessoas que estão viciadas, né? Aprisionadas, nas suas várias modalidades, né? Então, alertar e salientar essa busca espiritual, que é individual, né? Como uma contraforça, como outro vetor, né? Além dos tratamentos que se fazem legalmente recomendados pela ciência médica, né? Porque à medida que a pessoa vai se autoconhecendo, vai se purificando em termos de alimentação, em termos de bebida, etc., em termos de pensamentos. E veja bem, essa purificação não tem nada a ver com moralidade, com religiosidade. Não, é uma purificação vibracional, né? Por exemplo, o consumo de carne vermelha, carnes de mamíferos, né? Que são mortos nos matadouros industriais, é uma carne de baixa vibração. As bebidas alcoólicas, baixa vibração. Então existe muita coisa que baixa o seu campo ressonante, a sua aura, a sua alma, né? Então é um trabalho imenso que a gente percebe, né? Mas que a gente deve ir plantando as sementes, né? E conversando, abordando as pessoas que tiver na família ou amigos, né? Trazer uma nova abordagem, né? Que muitas vezes ela é muito mais eficaz, né? De fazer um desmame tanto da droga, do narcótico, como às vezes de medicamentos que a pessoa está usando, né? Então, basicamente seria isso aí que a gente teria a falar sobre esse tema. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer antes da gente começar o MAP? Mais uns 5 minutinhos.
Muito bem. Então, relembrando que amanhã nós teremos, nesse mesmo horário, a meditação MAP+, né, que é o Círculo de Cura, que é onde a gente vai fazer uma transmissão energética junto com os participantes da live, onde cada pessoa vai estar visualizando, vai estar fazendo uma transmissão energética, mental, telepática, que eu vou estar orientando, com a ajuda dos seres de luz, e a gente direciona essas vibrações para pessoas que vão escolher quem quer seja o receptor, né, dessa energia abençoada de cura, né? É amanhã no mesmo horário, Vamos agora falar do MAP. Eu sempre falo um pouquinho, porque sempre tem pessoas novas, né? Então, o MAP é um movimento ascensional planetário, que é uma meditação com a ajuda dos seres de luz. Isso é o mais importante, né? Os seres de luz, que é um outro sinal da nova era, né? Que nós temos muitas consciências, não são extraterrestres, porque não tem corpo físico, né? São como se fossem anjos, em várias dimensões de consciência espiritual, e que estão querendo ajudar a humanidade, né? Então nós temos os pleiadianos, que são o pai da terapia de frequência de luz, que começou em 2006 conosco, e com vários outros canais, outros terapeutas, né? Eles são disponíveis, procurando ajudar a humanidade. Existem os Cherokees no plano astral, faz um trabalho importantíssimo de limpeza emocional no nosso campo astral, no nosso campo emocional conectado ao sistema límbico, né, no cérebro, ao córtex. E temos os sirianos, que são os agregados mais recentes nessa equipe, fazendo uma limpeza do nosso cérebro reptiliano, das memórias ancestrais, arquetípicas ou transpessoais desta encarnação e de outras encarnações. A humanidade carrega muitos traumas, nós carregamos muitos traumas, né? Eu lembro de 8 encarnações, todas elas com grandes traumas, né? E isso continua na nossa linha da individualidade presente, está presente na nossa vida. É por isso que pessoas têm fobias, têm medo disso, nascem com doenças congênitas, né? Que ninguém na família tem. Ela trouxe esse desequilíbrio, né, de outras encarnações, e muitos traumas e muitos medos. Então, o que acontece? Como existe esse conflito entre a pessoa hoje, nesta encarnação presente, querendo evoluir, aumentar sua vibração, ele não consegue, porque mesmo que ele faça dieta, seja vegetariano, vá meditar, etc, etc, pranayamas e tantas coisas que existem hoje, muitas possibilidades, muitas opções, né? Mas ele não consegue elevar sua vibração porque ele carrega traumas, fobias, medos ancestrais, sentimentos de culpa de outras encarnações. Então, isso precisa ser limpo, né? Então, quem faz essa limpeza são os sirianos. Eles limpam uma memória que a gente tem ancestral chamada cerebelo,
que é parte do cérebro reptiliano. Então, com essa limpeza, facilita que a gente, pelo nosso trabalho consciente, consiga vencer o fardo que está no inconsciente. E não é só o nosso inconsciente individual, tem o inconsciente coletivo, tem o inconsciente da nação, da raça, etc. Nós trazemos um monte de fardos que não agregam mais a nossa caminhada evolutiva. Então, quando a gente analisa bem esses seres de luz que estão procurando ajudar a humanidade, respeitando o livre-arbítrio de cada um, eles são agentes de limpeza, né, cósmicos, são terapeutas cósmicos que só ficam limpando, porque o ser humano é um ser divino, né? Então, eles fazem essas limpezas, né? Os pleiadianos da parte mental, vibracional, os cherokees da parte emocional e os sirianos a parte do cérebro reptiliano, dos traumas ancestrais, certo? Então, como é feito essa meditação, né? Nós vamos agora praticar. É para ser feita todos os dias, todas as noites, antes de dormir. Por que é antes de dormir? Porque é muito mais fácil para os seres de luz trabalhar com você fora do seu corpo físico, né, no plano astral, que é a nossa aura, a nossa alma se desprende do físico, né, por isso que se a pessoa não consegue ficar em pé quando dorme, ela é muito mais fácil para os seres de luz trabalhar. Então a recomendação é essa. Todas as noites, antes de dormir, depois você escova os seus dentes, toma banho, está na cama, na rede, se for aqui no Nordeste, pronto para dormir. Faça as suas preces pessoais, né, que você tem conexão, se sente bem. Toda prece é boa, ajuda, ela traz paz, traz tranquilidade, traz conexão, aumenta a vibração, né? Então a prece é fundamental, né, em qualquer aspecto. Nós temos uma prece muito linda e muito poderosa, que é a grande invocação, que nós vamos recitar aqui. Então você pode usar também. E aí faz a invocação dos seres de luz, os pleiadianos com mantras de invocação. Os pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Os cherokees é Akita Mani Io, 3 vezes. E os sirianos Ia Yuma, 3 vezes. E você coloca as suas intenções naquilo que você deseja que seja trabalhado, que você considera como o mais importante para você. Então, se você conhece alguém que está viciado em qualquer tipo de vício, ensine para ele, você está autorizado, todos nós, isso aí está disponibilizado, todo mundo está, como disse assim, iniciado, empoderado para fazer esse movimento, por isso que ele chama MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Então, se tem alguma pessoa da sua família, algum amigo que esteja com vícios, peça para ele todas as noites fazer as suas preces, fazer a invocação e colocar como intenção que ele seja purificado, né? Energeticamente, fisicamente, dos efeitos danosos do vício que ele tenha. Esse trabalho, às vezes, tem um resultado muito rápido, mas é melhor não gerar expectativa, porque ela vai agindo a nível energético, a nível da consciência. Então, ele vai como dose homeopática, né? Como na homeopatia.
E é para fazer todas as noites, né? Vai fazendo, né? Se esquecer uma noite, continua na próxima, né? Ok? Muito bem. Então vamos agora nos preparar. Eu vou começar a meditação com vocês, mas vocês podem continuar o tempo que vocês quiserem. Se for o caso de já dormir, durmam tranquilos, durmam em paz. E eu vou desligar antes das 22 horas, que tem 1 hora de gravação. Amanhã ela vai estar disponível aqui no Instagram, no IGTV, no meu canal. E também amanhã eu colocarei no YouTube e disponibilizarei o link para todas as pessoas que eu tenho contato do WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp, então quem quiser participar dele para trocar experiências, informações, entra no meu WhatsApp, que está disponível, que a gente tem o maior prazer em colocá-los. Então o que eu peço a cada um é que seja um agente transmissor dessa bênção divina, certo? Então vamos agora começar a meditação. Só escute a minha voz, não olhe mais para o celular ou para o computador. Fique numa posição confortável, relaxado, ou deitado, ou sentado confortavelmente, como for melhor para você. E feche os seus olhos. Vamos fazer 7 respirações para acalmar a mente, para relaxar. Inspirando lenta e profundamente pelo nariz. Segura um pouquinho nos brônquios, nos pulmões e solta pela boca entreaberta. Então vamos começar. Fazer 7 vezes, dá para relaxar bastante. Vamos recitar agora a grande invocação. Você pode repetir baixinho comigo ou mentalmente, como preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. A luz é a sabedoria. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas, crísticas, retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder
restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Cherokees. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Os sirianos, Iya Yuma. Iya Yuma. Iya Yuma. E agora você coloca as suas intenções naquilo que você gostaria que fosse trabalhado. E no dia seguinte, quando você acordar, preste atenção que você vai sentir, observar que vai lembrar mais dos seus sonhos, vai se sentir mais tranquilo, ter um sono mais energético, mais saudável. E vá praticando todas as noites. E aí você fica nesse estado meditativo, tempo que você achar necessário. Preste atenção ao seu corpo, você pode sentir movimentações energéticas, vibrações, sensações.